Olá, sejam bem-vindos novamente a mais uma exposição virtual do Centro Espírita Ceareiros de Jesus aqui na cidade americana. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro, que é O Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nosso item hoje é o item número 39, que tem como título Em que perseveras? Tá? E segue esse livro, esse tema, baseado num verso de Atos dos Apóstolos, é o ato 2, do capítulo 2, verso 42, e diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tá, em cima disso aqui nós vamos começar a discorrer sobre esse tema. Atos dos Apóstolos é o Evangelho de Lucas, que veio tratar das passagens pós-vida de Jesus Cristo na Terra. Após Jesus ser crucificado, o Evangelho continuou a ser escrito. E aqui, Lucas escreveu uma série de passagens, de informações, agora dando continuidade aos Atos dos Apóstolos. Tudo o que eles aprenderam enquanto acompanhavam Jesus, agora era o momento deles colocarem em prática. E no que se pautava, ou no que era a base dos Atos dos Apóstolos, no que eles se apegavam? Eles se apegavam à palavra de Jesus. Tudo aquilo que foi ensinado, que deu origem ao cristianismo, era o que eles tinham que pôr em prática. Então, uma das primeiras colocações era a vida em comunhão. Então, a vida em comunhão presumia-se o quê? O amor fraterno, a caridade, o acolhimento. Lembram que Jesus ensinava todas essas questões de vivermos, de darmos ao outro aquilo que gostaríamos de receber, de tratarmos aos outros como gostaríamos de ser tratados? Em base deste ensinamento, os apóstolos ensinavam a todos os discípulos, a todos aqueles que acreditaram nas palavras de Jesus, a exercerem essa atividade. Então, a partir daqui começa realmente o cristianismo. É a partir dessa passagem de Jesus e da concretização dessas palavras, desses ensinamentos pelos apóstolos, é que iniciou-se o processo do cristianismo. Então, o primeiro tópico aqui, notem que lá no livro, na passagem de Atos, ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, na doutrina dos apóstolos, qual era a doutrina dos apóstolos? Eram os ensinamentos de Jesus. Qual era a comunhão? A comunhão era a vida em comum, em comunidades cristãs. Lembrem-se que naquela época os cristãos começaram a ser perseguidos. Jesus foi crucificado e assim todos aqueles que seguiam a palavra e se manifestavam também eram perseguidos. Com isso, os cristãos começaram a se reunir em sociedades fechadas. Eles começavam a se isolar dos demais, mas ainda assim eles eram judeus. No começo, o judaísmo e os cristãos conviviam nas sinagogas, respeitavam-se mutuamente. Mas, com o passar do tempo, começou a ter uma divisão uma segmentação desses entendimentos das leis divinas. Então, Jesus ensinou algumas coisas de uma forma um pouco diferente do que era previsto pelos judeus. A base era a mesma, mas haviam algumas diferenças, por exemplo, a lei de Talião, e a lei do perdão. Tudo isso era questionado por parte dos judeus e havia, sim, perseguição. Isso fez com que os cristãos começassem a se agrupar e a formar congregações em cima dos ensinamentos de Jesus. E eles se reuniam, no começo se reuniam em casas, nos lares dos cristãos, até que com o tempo começaram a construir seus próprios templos e ali a praticar o cristianismo. Isso se deu lá para o ano 60 depois de Cristo e se concretizou no ano 70 depois de Cristo, logo após a cidade de Jerusalém
pelo menos como está aqui, após a cidade de Jerusalém ser destruída. Então, a partir daí, realmente houve a divisão, o cristianismo ganhou força, né? Ele foi se espalhando no mundo até chegar ao que é hoje. Tá? Vamos lá. São quatro situações de perseverança aqui. E esse livro Vinha de Luz, ele trata dos Atos dos Apóstolos, ou seja, de como iniciou o cristianismo. Então, lá atrás, os cristãos perseveravam na doutrina, que era a doutrina de Jesus, perseveravam na vida em comunhão, ou seja, eles se ajudavam mutuamente, eles perseveravam também no partir do pão, como está aqui, e esse pão não é só o pão material, mas lembrem-se que Jesus era a fonte e alimento da vida, era o pão da vida. Então eles também partilhavam nessa troca de conhecimentos e de estudos dos ensinamentos de Jesus. Esse partir o pão não é só o pão material, mas é o pão espiritual, representado por Jesus. E também nas orações. Eles se agrupavam geralmente na primeira semana, no primeiro dia da semana, porque assim eles comemoravam também a ressurreição do Cristo. Tudo isso que eu estou pincelando agora é para dar início à nossa fala aqui, que diz respeito a como se criou, a como se formou o cristianismo a partir da vinda de Jesus. Não foi fácil, não foi fácil. Muitas coisas, novamente, os cristãos foram perseguidos, eles eram jogados aos leões, eles eram crucificados, eles eram castigados, tudo porque, a princípio, ser cristão era contra a lei, né? Então, olha quantas coisas, quantas dificuldades esses cristãos lá do início do cristianismo passaram para manter viva a fé e a palavra de Jesus. Isso é perseverança. É desse tema que nós falamos. E é aqui que Emmanuel, nesse livro aqui, Vinha de Luz, nos cobra. Ele fala: em que perseveras? Qual é a nossa fé? O quanto ela funciona? O quanto nós entendemos, compreendemos sobre essas lições de Jesus e que devemos colocar em prática agora? Os nossos irmãos de lá de trás, daquela época, perseveraram com fé, acreditando nas palavras de Jesus e vivenciando elas. E nós agora, em que perseveramos? E é disso que nós vamos falar. Se nós, como cristãos, ainda acreditamos, ainda temos enraizado em nós aquela fé viva, conhecendo os desígnios de Deus, compreendendo as lições de Jesus, as lições de caridade, as lições de amor ao próximo, as lições de amor a Deus. Temos os 2 primeiros mandamentos, que são a chave e que são considerados os mais importantes por Jesus: amar a Deus acima de qualquer coisa e amar ao próximo. O que nós podemos entender disso? Amar a Deus acima de qualquer coisa é compreender a vida, é entender essas leis de Deus, saber que estamos aqui de passagem, vamos vivenciar as nossas expiações, afinal de contas, estamos em um mundo ainda de expiações, de provas e expiações. Vamos nos deparar com pessoas que encontram-se em estado de incompreensão e, a partir disso, vão adotar atitudes que não são condizentes com as leis de Deus. Nós vamos conviver com essas pessoas e vamos aprender a amar cada uma dessas pessoas. Essa é a nossa função como cristãos. E também amar ao próximo nesse mesmo sentido, né? Que é considerar o fato de que nem todas as pessoas que se encontram encarnadas ou desencarnadas, elas possuem conhecimento da vida e da lei de Deus. E é com essas pessoas que nós vamos conviver. Nós vamos aprender dessa forma. Nós vamos ter que colocar tudo isso numa consciência maior, todas essas informações, e a partir daí começar a conduzir a nossa vida para não nos comprometermos mais ainda. Esse é o detalhe. Olha que missão nós temos.
E isso é difícil? Demais. É muito difícil. Mas como nós vamos enfrentar isso? Com perseverança. E essa perseverança, ela tem que ser fundamentada na nossa fé. Se eu não tiver fé suficiente, que é a compreensão e a insistência, em cumprir essas leis, aceitar, confiar na providência divina, eu vou fraquejar. Eu vou criar uma desculpa qualquer para não respeitar o próximo, para não amar ao próximo, tá? E é assim que eu vou falhar e vou ser obrigado a voltar numa próxima existência. Hoje o Espiritismo nos traz informações preciosas a respeito da vida. Nós precisamos acreditar e ter a certeza, ter a fé de que a nossa vida terrena vai continuar no plano espiritual. E que ao continuar no plano espiritual, ela vai trazer tudo o que foi vivenciado por nós aqui, nesse momento de esquecimento. Então é aqui que nós precisamos perseverar na nossa fé, nas palavras de Jesus, no compartilhamento da vida, na comunhão da vida, no partir do pão e nas orações, como instrui Lucas nos versos 42, capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Foi assim que os cristãos lá da antiguidade conseguiram expandir o conhecimento, expandir essa religiosidade, essas informações do cristianismo, mudando o conceito do que era ensinado na época de Moisés. Então, olha quantas coisas nós nos beneficiamos hoje em razão da persistência daquele povo da antiguidade. E olha que nós sabemos que na antiguidade os povos eles eram menos preparados, eles tinham menos informações, o estudo era precário, havia o controle de uma série de coisas. Hoje nós temos uma série de liberdades de exercer a nossa própria religiosidade, a nossa própria crença. E, no entanto, estamos falhando cada vez mais, porque não somos persistentes na nossa fé. Não somos persistentes em cumprir os ensinamentos de Jesus. Está tudo no Evangelho, está tudo mastigadinho para todos nós, mas nós ainda fraquejamos. Talvez por um descaso, talvez por ver tantas atrocidades no mundo, e isso existe, como eu disse, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas eu não posso tomar o mau exemplo como sendo bom para mim, ou como dando para mim a justificativa de não praticar o bem. É necessário colocar na balança para saber qual o caminho que eu quero seguir. É o mais difícil agora? Sim, por isso a perseverança. Se eu for pelo caminho mais fácil, o caminho largo, ele não vai passar ao reino dos céus, como já previu Jesus. O caminho estreito conduz à porta estreita. E é assim que nós vamos conquistar os nossos, o nosso reino de Deus, né? É assim que nós vamos conseguir nos elevar e galgar melhor situação para a pós-vida nossa, vida material, sempre colocando assim. E é dessa forma que nós vamos aprender. Então é necessário perseverar nas lições de Jesus, perseverar naquilo que é bom, no amor fraterno, na vida em comunhão com os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos, na divisão do pão, seja o pão material ou seja o conhecimento, a palavra de Jesus. Também precisamos transmiti-la a todos e a qualquer momento, na primeira oportunidade, e também em oração, porque precisamos nos manter em equilíbrio, precisamos nos manter em sintonia com o mais alto, com o plano espiritual. Nós sabemos que mantendo em oração, orando e vigiando, nós teremos a influência dos bons espíritos. E essa influência é que nos vai auxiliar a buscar um bom caminho, a tomar melhores decisões e a não comprometer essa atual existência
para um débito que deveremos cumprir em uma existência futura. Tudo isso vem em encontro ao benefício de nós mesmos, não é em benefício de terceiros. É um engano muito grande achar que se eu pratico a caridade eu estou ajudando só a outra pessoa. Não. Quando eu pratico a caridade eu auxilio primeiro a mim. É ao meu espírito que eu acrescento o sentimento de amor. É ao meu espírito que eu acrescento o sentimento de comunhão com o próximo, o de repartir o pão, seja ele espiritual ou material, com o próximo. E é assim que eu vou engrandecendo, é assim que eu vou mudando a minha sintonia, é assim que eu vou me transformando de dentro para fora em um ser melhor, mais puro, mais consciente da vida e mais em sintonia com o Altíssimo. Então, essa é a mensagem que vem do Emmanuel para o Chico, através do Chico, a todos nós. Vamos perseverar um pouco mais no amor, nos ensinamentos de Jesus e ajudar, auxiliar a todos aqueles que ainda não despertaram para esse conhecimento, para essa nova visão, para essa nova lição que alguns ainda não assimilaram. É muito importante. E o cristianismo não está parado, ele é contínuo. E a missão do cristão não se encerrou com aqueles discípulos do século I da existência. Ela ainda é contínua e agora ela está em nossas mãos, que somos os trabalhadores de última hora e precisamos sim pôr essas ferramentas em práticas, espalhar o cristianismo, espalhar a doutrina espírita como consciência para que todos, ou pelo menos o maior número de pessoas possíveis, consigam assimilar esse ensinamento e usufruir deles, em benefício de todos nós. Então, queria deixar aqui essa mensagem, agradecendo a você também que está nos assistindo. Clique no sininho aí para receber notificações, dá o seu joinha no like, contribua com o nosso canal aqui, para que a gente possa apresentar sempre temas e abordar dentro da visão espírita, que é um complemento da visão maior, da visão das leis de Deus. Fiquem todos em paz e até uma próxima.